Tessalonicenses 5, primeira carta. Todos acharam? A versão da minha Bíblia é Almeida 21. Se tiver diferença, não tem problema. Vamos ler, irmãos. Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente a destruição lhes sobrevirá como dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia que vos surpreenda como ladrão, porque todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para quer atentos, quer dormindo, com Ele vivamos. Por isso, aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Irmãos, pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor, que vos aconselham, e os tenhais em grande estima e amor por causa do trabalho que realizam. Tende paz entre vós. Irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ter paciência para com todos. Cuidai para que ninguém retribua mal com mal, mas segui sempre o bem para uns com os outros, para com todos. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas examinando tudo, conservai o que é bom, evitai tudo o que é mal. E o próprio Deus da paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos. Jesus, nós pedimos ao seu Espírito que ministre a sua palavra aos nossos corações. Nós queremos abrir a nossa mente, o nosso coração, para ouvir aquilo que o Senhor tem. Fala conosco, Senhor. À medida que o Senhor deseja para essa noite, faça. À medida que o Senhor deseja se revelar, se revele, Senhor. Nós queremos te ouvir, nós desejamos ser guiados por ti, Senhor. No nome de Jesus, eu oro isso. Amém e amém. Irmãos, o contexto da igreja de Tessalônica aqui, ele é muito parecido com o nosso. Por isso que eu escolhi essa carta para falar hoje. A cidade de Tessalônica era uma cidade metropolitana que recebia gente de todo tipo e era como um caldeirão de religiões e idolatria. Isso é muito parecido com o que a gente vive no Rio de Janeiro.
toda sorte de religião e coisas. E a preocupação de Paulo está quanto ao tipo de vida que aquela igreja, aqueles irmãos estavam tendo. Paulo funda aquela igreja, né, e essa igreja é citada em Atos 17, como uma das primeiras igrejas plantadas. Paulo funda essa igreja junto com Timóteo e Silas. E o trabalho que eles têm ali é justamente convencer pessoas que estavam vindo de um tipo de vida que era contrário ao evangelho e à palavra de Deus. E Paulo e aqueles irmãos trazendo o evangelho para confrontá-los dentro de uma realidade que não era comum a eles. Só que é uma igreja que ela é plantada, ela cresce, floresce. Paulo sai dessa cidade por causa da perseguição e essa igreja começa a receber ataques espirituais. Ela começa a ser confrontada dentro daquilo que foi ensinada, assim como todos os crentes. Então nós aprendemos o evangelho, fomos alcançados por Jesus um dia, e aí nós entramos numa vida comum, uma vida real, ordinária, aonde a gente percebe que para sermos maduros existe uma jornada de vida que temos que levar, que as coisas não são automáticas quando a gente pensa em cristianismo. Eu aceitei Jesus, Jesus me ama e, já estou garantido. A garantia que Ele nos traz, sim, é livres da ira do Senhor, como lemos aqui, do pecado, do inferno, e somos salvos, e ninguém tira isso. Mas existe uma vida que nós estamos levando. E o ponto é, existe uma mensagem no centro da pregação de Paulo aos Tessalonicenses que Paulo quer lembrar, que quer fazê-los ter um tipo de vida para que eles não percam tudo aquilo que foi semeado. Imagina uma igreja, irmãos, como uma terra. Quem aqui gosta de planta? Tem ninguém da planta, tem alguns irmãos. Sabe que planta dá um trabalhinho, né? Você tem que olhar a terra, tem que molhar. Dependendo do tipo de planta, ela precisa receber outros nutrientes. Uma igreja, ela é plantada e é parecida como uma terra que recebe a palavra, mas ela precisa frutificar. E aí eu me lembro da parábola que Jesus conta, das sementes que são jogadas. E há um tipo de terra que não faz florescer. E a preocupação de Paulo aqui é justamente essa, porque o cenário daquela cidade era opositor ao evangelho. E aí, irmãos, pensem na vida que a gente leva. De segunda a segunda, no Rio de Janeiro, Rio 40 graus, né, como diz a canção, que é a cidade do caos. E nada retrata melhor o Rio de Janeiro como essa música. Uma cidade caótica, envolto de questões e problemas. E no meio disso está nós, junto com Cristo, desenvolvendo uma vida para a glória dele. E aí Paulo, ele tem o trabalho de ir a esses irmãos com uma carta que ele escreve para lembrá-los de coisas importantes. E é interessante que nos primeiros versos Paulo deixa claro que existe uma memória eficaz que foi plantada e é mantida. Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e épocas, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão. Olha que interessante. Essa igreja que enfrentava questões do cotidiano,
como nós, as tentações, os problemas, ela não se esquece do dia do Senhor. Mas existia outras coisas que Paulo estava preocupado. E o conselho de Paulo aqui, muitos teólogos vão dizer que é como se fosse um clamor, uma oração profunda, pedindo àqueles irmãos que não abandonassem o que foi ensinado. Paulo vai dar instruções da vida comum, até que chegue nas questões espirituais. E eu queria que a gente observasse sobre essas coisas. Mas dentro desse contexto, estamos nós aqui em Duque de Caxias, nesse domingo à noite, cultuando ao Senhor. Amanhã existe uma jornada de vida nos esperando. Caótica, boa, semi-boa, normal. Para uns lidando com questões que ainda não têm respostas. Pessoas que estão no meio de processos que ainda não sabem o que vão fazer. Mas Paulo nos lembra que nós temos o Espírito. E esse é o primeiro ponto que eu quero lembrá-los nessa noite. Toda jornada cristã só é possível através do Espírito Santo. Nada do que fazemos vai ter êxito se não submetermos a nossa vida ao Espírito. E por mais que a gente leia sobre isso na Escritura, e por mais que a gente pense sobre essas coisas, seja uma verdade absoluta para nós, nem sempre a fazemos. Por isso que Paulo está como se estivesse gritando. E aí ele vai fazer comparação do tipo, vocês não são da noite. Por que Paulo fala isso? Porque Tessalônica, ela tinha um tipo de vida noturna que Paulo condenava, que era um tipo de vida promíscua, que ofendia a santidade de Deus. Paulo está falando que enquanto vocês são do dia, vocês estão vivendo na luz diante do Senhor, não nas trevas onde ninguém pode ver. São coisas comuns, irmãos. Não há um segredo espiritual aqui para a gente pegar como uma chave. A chave aqui é uma vida comum, submetida ao Espírito Santo, vivendo dia após dia, lembrando das coisas que precisamos lembrar. E por que isso, irmãos? Porque a nossa mente e o nosso coração, ela é preenchida todos os dias com coisas que nós permitimos ou não. Sabe aquele dia que acontece algo que tira teu chão e você se atribula de graça e depois pensa, para que eu ouvi isso? Por que eu fui fazer isso? Esse é o tipo de atitude que Paulo está trazendo para nós como um fio condutor da vida cristã. Eu queria que vocês acompanhassem comigo aqui. A partir do verso 8, Paulo vai dizer assim, mas vós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios. E o que é sobriedade aqui? É andar com a mente sã, sendo guiada pela palavra de Deus, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Repare que Paulo, ele muda aquilo que ele ensina a respeito das armaduras de Deus. Você lembra que Paulo fala sobre isso aos Efésios, mas aqui ele está falando, se vistam da armadura da fé e do amor, tendo o capacete,
aquilo que protege a mente, o capacete aqui é isso, aquilo que vai blindar o que está dentro da sua mente e do seu coração, a esperança da salvação. E aí Paulo lembra isso porque ele escreveu isso aos Efésios. Irmãos, vocês foram salvos da ira de Deus, e todo aquele que é salvo, ele tem um tipo de vida diferente porque ele foi resgatado. Paulo está falando aqui a maneira de todo cristão viver num mundo caótico, num mundo complexo, num mundo difícil, é não se esquecer nunca que foi salvo. Porque você vai viver para quem te salvou. E, irmãos, nós precisamos concordar e admitir que é muito fácil a gente viver pelas nossas prerrogativas e desejos. Quantas vezes nós teimamos com Deus e desejamos ou abrimos mão de coisas e vamos viver aquilo que a gente quer? Várias vezes nós fazemos isso, todos nós. Paulo está lembrando que é a salvação que nos guia. Versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Por quê? Nós somos salvos. Mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, o que morreu por nós, para que quer atentos, quer dormindo, com Ele vivamos. Paulo está falando, quer que vocês estejam vivendo, quer que aqueles que já morreram em Cristo, estamos nele. Por isso aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente, como de fato já estás fazendo. E aqui Paulo dá um recado para a igreja que é muito útil para os dias de hoje. Aconselhar e edificar mutuamente uns aos outros. Existe uma cultura na nossa igreja de amizade espiritual, relacionamento de aliança. Mas tudo isso precisa ser feito por causa de um motivo. E aqui parece que Paulo está lembrando sobre coisas que nós já vivemos no cotidiano da nossa igreja. Aonde os relacionamentos, eles são feitos e são vividos a partir das amizades. E aí eu sirvo, edifico, ando junto, como junto, se eu me identifico ou não. Eu trago para a mesa da minha casa se eu gosto dessa pessoa ou não. Eu puxo para o meu relacionamento se eu vou com a cara dessa pessoa ou não. Paulo está falando que é uma necessidade da igreja para ela permanecer de pé. Por isso, vocês precisam se edificar mutuamente. E esse mutuamente ele está falando para todos os crentes daquele lugar. Mas por que essa necessidade? Porque ninguém foi feito para viver só. Ninguém foi feito para estar sozinho e comungar sozinho no corpo. Porque não faz sentido. O corpo tem um cabeça que é Cristo. E a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 12 que muitos são os membros. Nós somos eles, irmãos. O que fazer então nos relacionamentos interpessoais da igreja? Irmão, não pode ter panela. Não pode ter essas coisas. Porque Paulo está falando que quando a gente se edifica mutuamente, a gente está trabalhando para o dia do fim. A gente está preservando a salvação. Logo, o contrário faz que a gente viva contra aquilo que a gente foi alcançado. Fui salvo, inserido no corpo. Eu vivo para edificar meu irmão. Eu trabalho para que ele seja alcançado, alicerçado. E não a partir de uma afinidade. E fazendo isso, eu sustento membros no corpo de Cristo.
E essa é a causa, irmãos, porque muitos estão fracos e doentes no nosso dia. Não porque não congregam, mas porque congregam da maneira indevida. Não porque eles não querem se relacionar, mas porque eles estão se relacionando na prerrogativa errada. A vontade de Deus é que a gente sirva, irmão, sem distinção, sem nome, sem cor, sem nada que possa nos impedir. Porque o sangue de Jesus derrubou uma barreira que havia entre o homem e Deus. E edificar uma igreja passa por isso, pelo exercício de conviver com pessoas que a gente não conhece, de conviver com pessoas que pensam diferente de nós, que gostam de coisas diferentes de nós, mas somos irmãos porque fomos lavados pelo mesmo sangue. Paulo está lembrando aqui a uma igreja que precisa ficar de pé. Essa igreja precisa permanecer de pé. A igreja no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, precisa permanecer de pé. Uma igreja que permanece de pé não é uma igreja que está atrás de eventos, de congressos, de movimentos que enchem uma casa, mas não enche o corpo, mas não enche o coração. Paulo continua aqui, irmãos, no verso 12. Irmãos, pedimos que deis devido respeito aos que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos aconselham. Estavam falando das pessoas que estavam liderando a igreja. E os tenhai em grande estima e amor por causa do trabalho que realizam. Tende paz entre vós. Irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ter paciência para com todos. Notem que o buraco está ficando mais fundo. De edificar uns aos outros, Paulo está falando que o nosso papel, não do pastor, o nosso papel é exortar e aconselhar os indisciplinados. Quando você vê um ato indisciplinado segundo as Escrituras, o que você faz? Qual é a sua postura? Qual é a sua leitura? Qual o seu comportamento? Irmãos, estamos falando da edificação de uma igreja. Porque é muito comum a gente pensar que a estrutura de uma igreja, ela está na mão dos pastores. Os pastores vêm, definem uma teologia, definem uma confissão, as pessoas chegam para congregar, leem, concordam ou discordam, ficam ou não. Isso define uma visão de um lugar. A Escritura define como a gente convive. Paulo fala que existe um cabeça, um corpo, membros e como nós devemos conviver. E Paulo está falando aqui, os indisciplinados precisam ser exortados e aconselhados. Por que exortação e aconselhamento? Porque só exortar alguém não resolve. Paulo está falando que a gente precisa apresentar solução. Meu irmão, você errou aqui. Isso não agrada a Deus, meu irmão. Mas a Bíblia diz que você fizer isso, você alcança a graça no Senhor. Ah, cara, eu reconheço isso. Então, vamos orar. Colocar isso diante de Deus. E aí, o que acontece diante disso, irmãos? Uma igreja edificada. Uma igreja alicerçada. Então, o conselho de Paulo a uma igreja que está vivendo num mundo convulsionado não é: irmãos, oremos por fogo,
por esperança. Não, você tem um papel, você tem um trabalho, você é membro de um corpo. E você não pode ter outra opção. O sinônimo de reino de Deus é trabalhar, irmãos. E a gente está vivendo no meio de uma geração que está começando a pensar o contrário disso. Que parece que toda a proposta de servir o Senhor e trabalhar e se esforçar é um convite ao sofrimento, é um convite ao ativismo, é um convite a fazer coisas que vai te roubar daquilo que você está vivendo para si mesmo. Mas o Evangelho nos tirou da nossa própria vida. Jesus nos livrou de viver a nossa própria vida, para viver a causa dele, que é o seu reino. Então, quando a gente pensa reino de Deus, é um reino que tem um rei chamado Jesus Cristo, aonde ele ensina na sua palavra: rogai pelos trabalhadores da Santa Seara, porque eles são poucos. Jesus não está nos convidando para um relacionamento sensorial, mas um trabalho da edificação do corpo, onde ele é o cabeça. E o corpo de Cristo, ele está sendo edificado em todos os lugares do mundo aonde o Evangelho é pregado. Um pedaço aqui no Engenho do Porto, um outro pedaço aqui em todas as igrejas que estão na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, no estado do Rio, e assim por diante. E esse corpo, ele vai sendo edificado à medida que vai havendo culto? Não. À medida que a gente faça o nosso papel como membro. Você está entendendo isso, irmãos? Você entende que Paulo está corrigindo uma situação de uma igreja que estava num risco de esfriar? Tessalônica estava em risco de quase perder a fé, estava desanimada, e Paulo não convida essa igreja: vamos fazer uma reunião de oração, vamos jejuar, vamos falar de avivamento. Não, vamos trabalhar. Você tem um papel. Sabe o irmão que você reparou que está desanimado? Vá lá nele, você mesmo. E assim, o corpo de Cristo, ele vai, cada um fazendo a sua parte. Só que a finalidade é uma igreja que vai florescendo por causa de um trabalho de um povo que é comprometido com uma causa. Ser comprometido com uma visão, irmãos, é a coisa que o Evangelho mais sabe fazer. Muita gente deu a vida, deu o sangue por uma visão de uma igreja. E se arrebentou. Eu já me arrebentei. E a gente vive aquilo, a visão da igreja, isso é lindo, bababá, bebê. A causa do Evangelho não é a visão de uma igreja. A visão de uma igreja precisa casar com a casa do Evangelho. Por isso que a trancos e barrancos, com dificuldade, com muita luta, a gente continua falando as mesmas coisas. O problema do nosso irmão é meu, não é do outro. O problema do crescimento da igreja é: precisamos nos edificar. O problema da igreja que está se esfriando é: você não está orando, está esperando que o pastor ore. O Mateus, de manhã, na pregação, ele fez uma pergunta para a igreja: quantas pessoas você essa semana parou para ouvir? Eu parei para ouvir umas 30. Esse é meu papel. Eu aceitei essa vocação. Quantos me ouviram? Uns 3, 4. Não é reclamação não, tá, irmão? É porque é uma proporção. Entende? Se eu ouvir 30, se 10 que está aqui ouve 2,
isso alivia o fardo. Entende? Eu adoeci nessa leva. Eu tive burnout e um monte de coisa por causa disso. Não culpa de ninguém, não. Porque eu sou intenso e vou fazendo. Quando vi, estou quebrando. Para não morrer, para. Mas por quê? E aqui eu não quero falar das minhas atitudes, mas da minha motivação. Eu falei com uma irmã essa semana que quando eu fui salvo, e eu fui salvo de uma religião que a Bíblia considera ídolos e demônios. E quando eu tive consciência real da onde Deus estava me tirando, eu fiz um voto com Ele. E esse voto consistia: Senhor, eu nunca vou te dar menos do que eu entreguei lá. Ainda que me custe saúde, ainda que me custe qualquer coisa. Porque eu servia com alegria. E eu dava tudo lá. Aí como é que eu posso, diante do autor da minha fé, daquele que me livrou da ira de Deus, da perdição, do pecado, do inferno, não dar numa medida a mais? A gente precisa entender que pensar igreja, pensar corpo de Cristo é uma edificação coletiva. Eu falei sobre isso semana passada na primeira carta de Pedro. Somos pedras vivas sendo edificadas, um edifício espiritual. Cristo é a pedra angular. Quando você coloca no Google sobre esse tipo de construção romana, eram pedras que eram disformes. Elas não eram exatas, como você tem um tijolo hoje, tijolo é 20 por 10. E é quadrado exato, feito com a máquina ali, você empilha, tudo lindo. Essas pedras, essa construção, eram pedras disformes que entravam à força uma na outra. E o construtor faz o quê? Ele bate na pedra para uma pedra agarrar na outra. Ele gera atrito, ele gera violência para que essas pedras se prendam. E aí a gente está congregando numa igreja onde as pessoas não querem sofrer pela causa certa. As pessoas não querem sequer pensar na possibilidade de ter um problema. Irmão, onde tem gente tem problema. A questão é se aqui está sendo pregado evangelho ou não. Se aqui tem lisura ou não nos processos. Paulo não está convidando uma igreja a partir de coisas que a gente ama fazer e é bom. Irmãos, eu amo estar no lugar de oração, com louvores, e ali eu passar ali horas orando, chorando. Eu amo isso, irmãos. Mas nós não podemos fazer isso sem uma consciência correta. E a igreja brasileira está se perdendo nesse ponto. A gente canta e dá problema nas relações, porque a gente não fala a verdade um para o outro. A gente adora a Deus com os lábios e fala mal do irmão. Cristo não está edificando uma igreja para ela se confrontar, mas para ela se edificar, para ela se corrigir, para ela ser adornada. Não é o propósito de Deus que a gente se perca nas vãs filosofias, nas discussões desnecessárias. O nosso foco aqui, como os tessalonicenses, eu não esqueço o dia do Senhor, Ele está na minha mente, eu vivo por isso. E aí eu vivo o quê? Os conselhos que Paulo está nos dando nessa noite, irmão. 14, irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ter paciência com todos. Quem tem paciência com todos, irmão? Nem dá para fazer isso. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo, é verdade.
Imagina um cenário de ter que ter paciência com todo mundo. Tu morre, irmão. Hã? Eu não tenho paciência comigo, gente. Às vezes eu não me suporto, irmão. Eu sou chato, sou insuportável às vezes. E aí por isso que a gente precisa do Espírito em nós. O Espírito nos amansa, muda a nossa personalidade. Ele mexe aonde a gente não quer deixar Deus mexer. O Espírito vai mexer naquilo que a gente fala, eu sou assim, eu não vou mudar. O Espírito vai sim. E eu vou te apertar, até você mudar. E aí você chame o nome disso que quiser. Estou vivendo a tribulação, estou vivendo um vento. É isso mesmo, é Deus mexendo em você. Lembra da pedra que eu falei? Está fazendo atrito, irmão, para uma pedra grudar na outra e edificar. Não tem outro jeito de viver igreja. 15, cuidai para que ninguém retribua mal com mal, mas segui sempre o bem uns para com os outros. E aqui vem uma série de dicas que a gente precisa não só ouvir, irmãos, mas aplicar no nosso dia. Versículo 16, alegrai-vos sempre. E aqui vem uma pergunta, é possível estar alegre todos os dias? Não. Mas qual é o fator que vai gerar essa realidade em nós? Nós fomos salvos. Ele nos tirou do império das trevas. Ele nos amou e o amor de Deus nos coloca num lugar onde nada pode roubar isso. Fomos feitos filhos de Deus e ninguém rouba essa identidade de nós. E aí quando a gente lembra dessa realidade, a gente está lembrando da alegria que só a salvação pode dar. Então alegrai-vos sempre não é um exercício de, vamos lá gente, olha para o espelho, tem coach que ensina isso, né? Fala as palavras tal, e aí você vence naquele dia, irmão, me ajuda. Eu que sou pessimista, não tem pensamento positivo certo. Só que aí a palavra de Deus me lava e quebra meu pessimismo. Mas para isso acontecer, o que é que eu preciso fazer? Submeter meu coração. Senhor, eu não tenho como viver nessa vida sem ser guiado pelo Teu Espírito. Me quebra, me dobra, Senhor. Dobra as minhas vontades, as minhas manias, os meus desejos, aquilo que Tu não aprova. E a gente submete a nossa personalidade, caráter a Deus e se alegra. E lembra daquilo que é necessário para viver. Porque na maioria das vezes a gente está fazendo o quê? Enchendo o coração de coisas que não nos alegram. Paulo continua. E aqui é um exercício que a gente precisa, irmãos, se esforçar. Meu Deus. Pausa para a Fórmula 1, hein? Orai sem cessar. Como orar sem cessar num mundo corrido como o nosso? Paulo não está falando do costume dos judeus, que é muito parecido com o dos muçulmanos, de parar várias vezes no dia para fazer isso. Mas é voltar a nossa mente para o Senhor. E sabe, irmãos, aonde a gente está, a gente pode fazer isso. Estou no ônibus, estou na condução, estou no meio de uma tribulação, estou no meio de um lugar bonitão na praia. Minha mente está ali, voltada para Deus. Senhor, fala a tua vontade, seus desígnios para mim. Quantos aqui já ouviram a voz de Deus em lugares que não é igreja, lugares que são comuns? Esse é o nosso Deus. Irmão. Paulo está falando, não deixem essas coisas para trás. Sabe de hábitos que a igreja começa a abrir mão? Orar antes de comer? A gente precisa voltar a fazer isso, irmão. Isso honra o Senhor. Uma atitude dessa numa praça de alimentação, no shopping, está sinalizando
ali não tem um crente, mas ali tem alguém que reconhece que tudo que ele recebe vem de Deus. Paulo continua: sede gratos por todas as coisas, porque é essa a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo está lembrando que o sentimento de gratidão faz parte do processo de edificar igreja. Lembrando que todas as coisas que o Senhor faz é bom para nós. Até aquelas que a gente não concorda. Até aquelas que a gente... Caramba, que luta, que dificuldade. No meio disso, Deus está nos moldando, fazendo a sua vontade. E aqui vem algo que a gente como igreja precisa se apegar. Não apagueis o Espírito. Eu lembro da primeira vez que eu li esse texto, muito novo, e a minha mente foi muito infantil, porque eu comecei a pensar direto, cara, como pode apagar o Espírito? Que é santo, que é Deus. E a minha mente pensou, cara, não é um processo de ter uma borracha e meter no papel, e apagou. Mas pensa aí, como que a gente pode apagar o Espírito? Que atitude você lembra que você já fez, que você sentiu o Espírito se distanciar de você? A sua percepção diminuiu. Ele mora em você, ele não sai, irmão. Se você um dia foi ensinado que não, o Espírito saiu, pecou, não existe isso. Nada muda o que Deus fez. Mas o que a gente pode fazer que apaga o Espírito? Paulo está falando que as coisas que apagam o Espírito são todas essas que a gente falou até agora. Paulo está convidando a gente para uma maturidade diferente, irmão. Paulo está falando para a igreja de Tessalônica e a igreja no Rio de Janeiro, aqui na Baixada, o seguinte: irmão, se você não se relacionar com o seu irmão, se você não edificar uns aos outros, isso apaga o Espírito. São essas coisas que a gente precisa pensar, porque a gente precisa largar a inocência de que nós vamos cantar, vamos sentir o Espírito, e se as relações estiverem ruins, Deus continua tranquilamente, em paz com isso. Não. Paulo está falando justamente tudo o que ele pontuou e nós lemos aqui são as coisas que apagam o Espírito. E aí Paulo vem de novo e fala: não desprezei as profecias, mas examinando tudo, conservai o que é bom e evitai tudo o que é mal. Então, além de prestar atenção no corpo, olhar para o corpo, edificar, examinar, consolar, aconselhar, essas coisas vão manter o quê? O Espírito no nosso meio, o Espírito Santo. E o Espírito, como nós estamos falando, ele é santo. Ele não comunga com coisas que ele odeia. E a palavra fala que é contra. A primeira carta de João vai dizer que nós não podemos dizer que amamos a Deus se não fazemos isso ao nosso irmão. E aí João fala o quê? Você é mentiroso quando faz isso. Paulo está falando a mesma coisa aqui, irmãos. Vocês são avivados, vocês gostam do fogo, vocês vibram no louvor. Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Façam tudo uns pelos outros. Estenda a mão ao seu irmão. E esse parece o tipo de conselho, cara, que não seria legal num culto de domingo. Mas Deus está edificando uma igreja, irmãos. Jesus está adornando uma noiva.
E Jesus, ele não é um abusador da noiva. Ele é aquele que está mantendo a sua palavra, cuidando de todos os detalhes, cuidando para que a noiva seja cuidada, embelezada. A Bíblia vai dizer que o embelezamento da noiva são os atos de justiça da igreja. Os atos de justiça da igreja é o serviço do corpo de Cristo. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas examinando tudo, conservai o que é bom, evitai tudo o que é mal. E o próprio Deus da paz vos santifique completamente, vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis. Para o quê? Qual a finalidade disso tudo? Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A função, o papel do corpo de Cristo é edificar uma igreja para um dia específico. Por isso que Paulo nessa carta fala sobre esperança. Por isso que Paulo fala nessa carta sobre consolação. Porque existe um dia que precisa ser o mais esperado de nós, ao qual a gente deva tratar com mais expectativa. E Paulo está falando que as coisas dessa terra não podem nos tirar os olhos desse dia. A edificação de uma igreja não se trata de um círculo social, irmãos. Isso é algo que precisa ser gritado aos quatro cantos. Porque parece que a gente está se perdendo no meio das muitas informações, no meio das muitas falas, das muitas propostas. A igreja está fazendo tudo. Lançando CD, gravando música, pastores famosos, pastores roubando, pastores no meio de escândalo. No meio disso, existe uma noiva, o corpo de Cristo, sendo edificado. E o ponto é, nós somos esses trabalhadores, nós somos esses membros que estamos edificando essa igreja, dando a vida por essa igreja. E eu não estou falando da Zelo, irmãos. A Zelo vai passar, irmãos. Como a Assembleia de Deus vai passar. E a igreja que vai permanecer é a igreja gloriosa de Jesus. E a gente não pode ser proselitista, elitista, bairrista, clubista, de amar a nossa denominação acima de todas as coisas. Isso é idiotice. Mas nós devemos sim dar a vida, dar nosso trabalho, dar o nosso dom pela noiva de Cristo. E a questão aqui é como nós estamos ao ler essa carta, ao ler esse capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, como nós estamos? Qual é o personagem que a gente se identifica? Nós somos aqueles que estamos edificando? Nós somos aqueles que estão olhando a igreja e a igreja ela está seguindo, mesmo com todos os males desse mundo, com todos os escândalos, porque Cristo é vencedor, Ele é dono do reino dEle, e Ele está provendo todas as coisas que a igreja precisa, e nós precisamos lembrar disso, irmãos. E para termos uma jornada de vida cristã, de sucesso nessa terra, a gente vai ter que abrir mão de muita coisa que a gente está desejando, que é o contrário do que Jesus está fazendo. E para a gente entender o que Deus está fazendo na terra, precisa olhar para os feitos de Deus. Jesus está salvando gente a balde no Oriente Médio. Enquanto a gente está aqui, ore pelo Israel, e não ora pelo Irã, na igreja só ora pelo Israel, né? Esse é outro assunto. Deus está fazendo o quê? Salvando gente, salvando. E aí não vai missionário para o Irã, que só vai para os Estados Unidos? Aí Deus faz o quê?
está aparecendo para os muçulmanos. Relatos, centenas de milhares de relatos assim. No meio do Ramadã, retirado para ouvir Alá, Jesus aparece, bota a mão no peito de alguém e marca o peito de um homem. E ele chega em casa, quem me marcou? Ninguém pode ver isso. E a voz vem, eu sou Yeshua. Estou te encontrando. Deus está salvando gente. Então, qual é o papel da igreja? Trabalhar para a finalidade que o reino de Deus cresça e prospere. O que é o reino de Deus nessa terra? Não é igreja expandindo, é gente sendo salva. E aí, qual é o nosso papel diante disso? Eu sou membro do corpo de Cristo. E o meu papel, o meu dom é esse. Então eu sirvo ao meu Senhor, gastando a minha vida, para que a noiva seja edificada, para que a gente tenha coragem de muitos no nosso meio, que tem vocação missionária, um dia ser chamado para um lugar para morrer para a glória dele. Porque missões não é brincadeira, não é folheto. Missões é martírio, irmãos. Pregar o evangelho aqui, no dia de domingo, é suave, é tranquilo. Não existe resposta contrária a nós. A gente prega e fala o que quer. Só que Paulo alertou uma igreja que estava sendo perseguida. E quando essa perseguição bater na nossa porta, quem nós seremos? O que Paulo deseja ele não está falando, irmãos, esperem chegar a tribulação para vocês verem o que vai dar, não. Paulo está falando, se santifiquem, se fortaleçam, exortem uns aos outros, consolem uns aos outros. Aqueles que estão fracos, eles precisam ser consolados. Só que os fracos precisam falar, eu tô fraco. Alguém me carrega nas costas. E isso é suportar uns aos outros. Suportar não é, não, fica aí no teu lugar que eu fico aqui. Suporte é quando você, faz assim para carregar um peso. Estamos entendendo, irmãos, que o convite de Jesus para nós é trabalho, 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 trabalho. A gente precisa mudar nossa agenda, irmãos. A gente precisa pensar no dia do Senhor como uma realidade urgente. Cremos que Jesus vai voltar? Amém? Cremos que esse dia está próximo? Amém? A Bíblia também fala que antes do dia do Senhor, o Espírito vai cair na terra. E aí, tudo que nós estamos falando aqui será possível, porque o Espírito vai nos empurrar, vai nos guiar, vai dar a força que a gente precisa. Irmãos, tudo que o Rio de Janeiro precisa é de um avivamento, irmãos. Trazer vida para aquilo que está morto. Trazer vida aos cansados. Aqueles que estão com o pé no sepulcro serem arrancados lá de dentro. Com a mão forte do Senhor. Só a pregação do Evangelho tem poder para isso. E nós, membros do corpo de Cristo, precisamos estar comprometidos com isso. E o ponto é, quem nós somos diante do que Paulo apresentou.